Boa tarde, boa noite ou mesmo bom dia. Meu nome é Imer Martins Júnior, sou aluno do curso de música no polo de Marcelino Vieira e hoje nós iremos falar um pouco sobre o impressionismo na música. O impressionismo ele surgiu, né, do ato de impressionar, né, de quebrar o raciocínio lógico, né, e despertar uma certa impressão no público, né, onde a sua interpretação do eu artístico e da arte passa a ser mais individualizada e momentânea. Por exemplo, um dos principais artistas da arte plástica que originou o período impressionismo na música do século XX foi Claude Monet. Né? Uma das principais artes dele, do época que podemos citar, foi o Nascer do Sol. E, inclusive, na música, esse ato de impressionar, de retratar de forma expressiva e em pinceladas curtas e precisas, né, quebrando todos os paradigmas românticos e classicistas, né, também influenciou o período da música. Um dos principais influenciadores foi Debussy. A literatura, podemos citar na literatura brasileira, Euclides da Cunha, onde retratava o cotidiano, retratava as facetas humanas, né? O erotismo, as frustrações, os medos e assim por diante. Na música, né, especialmente no século XX, a música moderna, em contraposição ao período romântico e o período clássico. O período clássico foi aquele período mais rebuscado, né, mais parnasiano, né, onde a música era construída dentro do molde, dentro da caixinha, né, tinha uma estrutura. E no período romântico, não. O compositor tinha uma estruturação musical, né, mas não seguia os trâmites, não seguia a forma, não era exata, a construção não era perfeita. A sua construção ela tinha os padrões, mas não era como no classicismo. Tinha uma certa lógica, mas a ênfase do compositor era mais a parte sentimental e expressiva, onde tentava demonstrar alguns sentimentos românticos, como a dor, a tristeza, o galanteio romântico, principalmente nas músicas. Podemos citar um exemplo, a música Por Elisa, né, que foi, segundo os historiadores, foi feito para uma das suas amadas. Né? Outra também foi a Opus 27, de Claude Lume, que também retrata, né, alguns falam que retrata a dor da perca, e esse movimento, essa composição de três movimentos, um adágio, um alegro e um prestíssimo, né, tem um certo raciocínio. Já na música do século XX, não teve uma quebra, uma busca dessa forma de compor e essa forma de entender a música, né, inclusive os timbres. Né. Então, a música foi desprovida daquela melodia do clássico, né, da lógica clássica. Então, as tendências de técnica do século XX, a melodia era desprovida do sentido clássico, houve a experimentação, né, e a inclusão de novos sons nas orquestras, nas composições, houve uma valorização dos timbres. Nós iremos ver lá logo que Ravel, no seu bolero de Ravel, ele foi bem enfático na valorização dos timbres, onde fez a composição, onde passeava, né, as suas melodias passeou de forma solística em cada instrumento da orquestra. Tivemos também um exemplo muito marcante, né, que foi o compositor Pierre, que ele inclusive incluiu um barulho, um som de uma locomotiva, onde sua orquestra é, executou, né, a sua composição, e ao lado tinha uma locomotiva e em certo trecho a locomotiva funcionou para retratar, para incluir aquele som mecânico, mecanizado na sua orquestra. A métrica e o ritmo, por sua vez, polirritmicas, polirritmias,
em que diferentes ritmos e métricas são intercalados, causando uma sensação de desestabilização. Isso era muito comum em Debussy. Em Ligert, Lux Atelier, um exemplo, né? Que a Atiena para 6 vozes mistas, né? O coro, a capela, um exemplo. Noções de espaço, o espaço físico é um elemento que começava a ser percebido, né? Percebido e retratado, incluído nas composições. Então, tem tanto nas artes plásticas, nas artes cênicas, como também na música. Houve também uma influência marcante na tecnologia. Com o passar dos anos, a ciência foi evoluindo, né? Nós temos aí século XX, né? Tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, 1914, a Segunda Guerra Mundial, 1945, né? E houve um boom na tecnologia, houve um crescente, e isso, por sua vez, também influenciou na construção musical, na criação de outros ritmos, na criação de outros timbres, de outros instrumentos, e também na sua inclusão nas grandes orquestras. Um exemplo, como eu já tinha falado anterior, foi Claude Debussy. Foi um compositor, inclusive, que ainda marca, né, por gerações, também me marcou, principalmente uma composição chamada Claude Lune, que é uma composição em Ré bemol, e não é tão fácil assim de se tocar, mas ela é muito bonita, né, polirrítmica, e tem umas nuances, umas passagens que começa lá no início do seu adágio, depois de repente tem essa quebra rítmica e vai para um allegretto, depois vai para um preste, depois volta para um adágio. Então temos essa influência polirrítmica nas músicas de Debussy. A música impressionista teve sua origem, né, na França, com o compositor Debussy. Além disso, né, Debussy também usava escalas hexafônicas, que eram escalas formadas apenas por tons, tom, 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 tom. Isso dá um efeito fantástico, né? Dá um efeito de certa planeza sobre a melodia. É como se a sensação que a gente andasse sobre a melodia de forma plana, né? Aquela coisa constante, de repente vinha um certo raciocínio, de repente quebrava a lógica, depois voltava novamente. Isso também é outra característica da composição impressionista, certo? Alguns exemplos, como o prelúdio, os prelúdios da tarde, de uma Fauno, de Debussy, a suíte de Bergamasque. Aqui temos aqui um vídeo aqui, mas possivelmente eu não vou abrir por causa dos direitos autorais, mas é um exemplo dessa bem marcante. Vou tentar abrir aqui bem rapidinho, ver se eu vou conseguir aqui abrir. Agora foi. Só um exemplo aqui bem rápido mesmo, só pra gente. Outro exemplo, né, que podemos citar aqui é o Ravel. Ravel foi um dos compositores, deu uma travada aqui, mas Ravel foi um dos compositores que mais influenciou, devido ao direito autorais aqui, não vai conseguir abrir, mas ele foi um compositor que influenciou bastante o período impressionista. Teve sua influência bastante expressiva. Outro exemplo da composição de Ravel também, como compositor impressionista,
temos Geste de Aeur, o bolero de Ravel, como falei, o Concerto para Piano e Sol Maior. E, mais uma vez, reforçando que Ravel, na sua composição do bolero de Ravel, enfatizou bastante os timbres da orquestra ao longo da sua composição. Em suma, o impressionismo foi um dos principais marcos da música do século XX, onde tivemos a quebra do paradigma do romântico, aquela estrutura lógica, aquela harmonia intuitiva. Já no impressionismo não, os compositores tentavam expressar literalmente como eram os sons cotidianos, inclusive valorizando seus timbres, criando e inovando assim para os ouvintes que estavam a apreciar suas composições. Uma boa tarde, um bom dia, ou uma boa noite e até mais.